Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo agora algumas oportunidades que pode surgir aí para você, tanto no mini índice como no mini dólar no dia de amanhã, no pregão de amanhã. Então fica ligado, porque são pontos de interesse do preço, são regiões que a gente consegue fazer trades bem lucrativos, com payoff muito bom. Então fica ligado até o final do vídeo. Jonathan Souza aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos que vamos. Eu fiz um estudo de mercado, né? Tanto no mini índice como no mini dólar. Fiz um estudo de mercado bem completo aqui para você. Esse vídeo tá bem completo o meu estudo, então eu quero mostrar para você algumas oportunidades que podem surgir aí. Eu vou colocar a tela aqui para vocês. Vamos que vamos. Olha só. Bora lá. Começando aqui pelo índice, tá, galera? Começando pelo índice, tá? A gente tem aqui alguns pontos, tá? Eu vou colocar no tempo gráfico maior. Tempo gráfico aqui de 60 minutos, né? Eu achei aqui uma região. Então, por exemplo, o que aconteceu aqui, ó? O mercado vinha trabalhando, né? E a referência nossa, a última referência que eu tinha marcado no gráfico aqui, a última região de referência, na verdade, que eu tinha marcado no gráfico, deixa eu abrir minha ferramenta aqui, era essa referência aqui, ó. A última referência que eu tinha era essa, né? Então, o preço trabalhou aqui dentro, pode ver que ele não rompeu, ele foi lá embaixo, né? Ele não houve um rompimento dos 50%, mas ele ficou trabalhando nessa região, buscou liquidez, voltou para tentar romper o topo, não rompeu o topo aqui, tá? E continuou nessa região de referência aqui, ó, topo e fundo. Então ele veio trabalhando nessa região, batia no 50%, região de 50%, voltava, não rompeu o topo. Até que aconteceu, né, esse movimento aqui, ó. Ele veio aqui, ó. Aconteceu esse movimento. Então ele veio nessa pernada e rompeu o quê? Rompeu essa parte aqui, ó, rompeu esse fundo aqui. Então no momento que ele rompe esse fundo, tá? Ele deixou um fundo aqui e deixou um topo aqui. O que eu fiz aqui? Eu tracei, eu peguei agora e agora eu tenho uma nova região de referência, que é essa daqui, ó. Uma nova região de referência que eu tinha, que é essa daqui, ó. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Essa daqui, ó. Tá? Deixa eu tirar esse estudo aqui, senão vai atrapalhar. Então agora eu tinha uma nova região de referência, que eu tinha o topo aqui e o fundo aqui, tá? E o que acontece nessa pernada aqui? Ele vem, né, e rompe esse topo aqui. Quando ele rompeu esse topo, então eu já não tenho mais essa referência. Eu já não tenho mais essa referência, essa região de referência. Acabou essa região, então eu tiro essa região e passo a ser essa daqui. Então, no momento, eu estou trabalhando com essa região de referência. Então, eu tenho esse topo e tenho esse fundo aqui, tá? Nesse fundo aqui, como foi deixado uma liquidez muito grande e deu o preço deu uma pancada para cima, deixou até um gap aqui nessa regiãozinha. Então, eu tracei aqui uma caixa nessa região, tá? Eu tracei minha caixa aqui. Essa caixa é uma caixa aqui de 736 pontos. É uma caixa bem grande, tá? Mas eu deixei traçada essa caixa aí do tempo gráfico maior, que é a caixa do time frame maior, né? Do macro movimento, tá? E aí o preço, o que ele fez? Aqui eu tinha uma região, né? Uma região de oferta aqui em cima e uma região de demanda aqui na parte de baixo. Então eu tenho essa regiãozinha aqui é demanda até nos 50%, tá? E essa região aqui é de oferta até nos 50%, tá? Então tem duas regiões aqui do macro movimento, que é dos 60 minutos, tá? O que acontece aqui? Eu tenho essa movimentação que o preço veio deixando, ó. Ele deixou um fundo aqui, um topo aqui, tá? Aí ele deixou um topo e um fundo. Então eu tinha essa referência. Deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil. Ó, deixa eu pegar aqui o... Pera aí. Ó, eu tinha essa referência aqui, tá?
e aí ele deixou o topinho e veio, rompeu o fundo. Quando ele rompeu o fundo, eu passo a ter essa referência aqui, ó, essa região de referência, tá? E aqui eu noto que quando o preço rompe esse fundo, eu tenho uma tendência de baixa no micro movimento. Se a gente for lá ver, a gente passar lá por 5 minutos, por exemplo, a gente tem uma movimentação de baixa no micro movimento, ó. Então eu tenho rompimento desse fundo, deixou aqui uma nova referência para mim, tá? Então eu tenho aqui uma nova referência. O preço veio e não rompeu, tá? Testou aqui em cima, não rompeu. Então quando ele fez esse teste aqui, ele me deixou mais essa caixa aqui. Então eu coloquei mais essa caixa de ordem aqui, tá? Quando ele veio com muita força, deixou um gap e rompeu esse fundo aqui, tá? Então rompeu esse fundo. Quando ele rompe esse fundo, o que que ele faz aqui? Eu já não tenho mais essa referência, tá? Eu já não tenho mais essa região de referência. Eu passo a ter agora um topo e um fundo aqui. Então eu tenho agora uma nova região de referência no gráfico. Aí eu pego aqui o meu fibo e traço aqui. Agora eu tenho esse topo e passo a ter esse fundo aqui, tá certo? Então eu tenho agora esse fundo e esse topo. E aí mais uma vez, o que o índice fez aqui? Rompeu esse fundinho aqui, né? E quando ele rompe esse fundo aqui, o que acontece aqui, ó? Ele me deixa mais. Agora eu tenho mais uma região aqui, ó. Eu tenho uma nova região de referência, tá? Que é essa daqui, ó. Que é essa daqui. E aí, é essa daqui na verdade, ó. Aqui embaixo. Peraí. Aqui e aqui. E aí ele faz um teste aqui em cima, pega a liquidez externa, vem aqui e rompe aqui a parte de baixo. Aí o que eu fiz aqui, ó? Peguei aqui, fiz uma nova região de referência, topo e fundo aqui. Então no momento a gente está dessa forma aqui, tá? E como que eu vejo isso? Se a gente vê aqui lá no 60 minutos, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tô lembrando que nos 60 minutos a gente está região de demanda, que é a região dos compradores. Então aqui nos 60 minutos eu estou com o índice na região dos compradores, tá certo? Só que se eu ir lá para o tempo gráfico menor dos 5 minutos, tá? Eu tenho aqui uma tendência de baixa, né, nos 5 minutos. Então eu estou agora como? Eu estou numa tendência de baixa, tá? Numa região dos compradores do macro movimento, tá certo? Não é dos melhores do mundo, né? Não é, isso aqui é uma coisa que não é muito boa, né? O que eu gostaria de ver aqui é uma tendência de alta, né, nessa região do micro movimento. Mas tudo bem. Então o que eu tracei aqui, galera? Eu vim aqui, tracei essa caixa vendedora, tá? Do micro movimento. Então eu tenho liquidez aqui nessa região que foi deixada aqui. Quando ele deu essa pancada para baixo, ele deixou liquidez, então ficou muitos contratos aqui. E aí ele fez esse movimento de pullback e deixou mais uma caixa aqui para mim, tá? Então eu tenho uma caixa aqui e tenho uma caixa aqui. Então o que eu espero, né, no índice para o dia de amanhã? Dessa forma aqui, o que eu espero para o índice para o dia de amanhã, tá? Eu espero a movimentação do índice que ele faça uma movimentação aqui de, se ele vir novamente nessa região aqui, ó, se ele vir nessa região, a gente tem oportunidades de compra nessa região aqui, que foi essa caixa compradora, é uma caixa do macro movimento, né? Então é uma caixa do macro movimento, é uma caixa forte, existe proteção de preço aqui dos comprados. Então aqui a gente tem oportunidades de compra aqui, tá? Essa seria a melhor oportunidade? Seria a melhor compra do dia? Não seria a melhor compra do dia. Não seria a melhor oportunidade, aliás, do dia. Qual que seria a melhor oportunidade, na minha opinião, aqui do dia? Seria se o índice viesse nessa caixa aqui. Então eu tenho uma oportunidade de venda, né, um pouco melhor aqui nessa caixa, esperar por esse movimento. E tenho mais uma oportunidade de venda nessa região aqui para esperar por esse movimento, tá? Então ele vai fazer manipulação
para cair novamente o preço. Então eu espero esses movimentos aqui no dia de amanhã, que seria as melhores oportunidades para mim no índice. Porém, se ele vem e rompe as caixas, ele vem nesse patamar aqui, o que acontece se ele vir aqui? Se ele vir aqui, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma reversão de tendência. Então ele estava numa tendência de baixa no micro movimento e agora ele passa a ter uma movimentação de alta no micro movimento, tá? E aí é outra conversa, e aí a gente é outra marcação, a gente vai ver outras oportunidades. Mas amanhã o que eu espero é essa oportunidade de venda do índice dessas regiões aqui, tá? Dessas regiões aqui. Seria melhor do que uma compra aqui nessa região, tá certo? Não que não daria certo uma compra, daria certo. Mas eu estaria arriscando menos vendendo nessas regiões aqui do que comprando nessa região aqui, tá certo? Então é isso que eu espero para o dia da manhã no mini índice. E vamos ver o que eu fiz aqui, galera, no mini dólar. Qual que é o meu estudo para amanhã no mini dólar? Vamos lá. Aqui nos 60 minutos, galera, o que eu tenho aqui? Vamos lá. O dólar estava aqui atrás, a gente estava com essa região aqui, ó, tá? Essa região de fundo e topo, tá? Aí ele fez essa pernada aqui e deixou essa região de referência que eu tinha aqui, tá certo? Depois o dólar veio, trabalhou aqui nessa mínima, tá? Trabalhou nessa mínima. Quando ele veio e rompeu esse ponto aqui, tá? O que eu fiz? Mais uma região aqui, eu tracei mínima e máxima nessa região. Então eu deixei de ter essa região e passei a ter essa região como referência, tá? O que o dólar fez? Veio, né, fez aqui a captação de liquidez aqui dentro da região, voltou e rompeu o topo. Quando ele rompe o topo, o que eu fiz? Eu fiz uma referência nova aqui, eu fiz um topo e um fundo aqui. Então eu tracei com os 50% aqui. Então o dólar está dessa forma aqui agora no macro movimento. O que está acontecendo agora com o dólar no macro movimento? O dólar tem uma região de oferta aqui em cima e região de demanda aqui embaixo. O que eu fiz? Tracei caixa vendedora aqui nos tempos gráficos maior de 60 minutos, caixa vendedora. Eu tenho aqui uma liquidez aqui nesse ponto que foi deixada aqui, inclusive fez até um gap aqui, ó. Deu uma pancada para baixo, deixou liquidez, deixou um gap aqui. Então a gente tem mais um ponto de liquidez, que é quando o índice veio, deixou esse pivô aqui, também deu essa queda forte aqui, ó. Nota aqui que tem um candle bem forte aqui na queda, então deixou liquidez nessa região. A gente tem duas caixas vendedora do macro movimento aqui, tá? E agora o dólar, onde que ele está agora? O dólar está numa região de oferta, porém ele acabou de entrar na região de oferta, tá? Acabou de entrar. Aqui embaixo eu deixei já demarcado aqui nos 60 minutos, uma região também onde ficou ordens abertas aqui de compra, tá certo? E aí o que eu fiz aqui? Olhando aqui no micro movimento, tá? Lembrando que a gente está com o dólar perto aqui, a gente está perto dos 60 minutos, dos 50 minutos. O que acontece aqui nos 50 minutos? O dólar fica bem indeciso. Ou tanto o índice como o dólar, qualquer ativo, quando está nos 50% ali da região, ele fica um mercado um pouco mais difícil, um pouco mais truncado. Não dá aqueles andamentos maiores, fica bem travadão ali o preço, tá? E é essa região que o dólar está trabalhando agora no momento. Só que o que aconteceu aqui, ó? Eu tinha aqui no micro movimento, tá? Uma região de referência que era esse fundo e esse topo aqui. E aí o dólar veio, pegou liquidez aqui dentro da região, foi lá em cima e rompeu. Nota que ele rompeu esse topinho, ó. Ele acabou rompendo o topinho e deixou uma nova referência aqui. Então eu tenho agora essa região de referência do dólar, que é essa movimentação aqui agora, tá certo? Então aqui, o que eu fiz aqui? Eu tracei aqui nos 5 minutos, eu deixei um fundo aqui, tá? Um fundo nos 5 minutos. Um fundo aqui nos 5 minutos.
E aqui eu deixei uma caixa compradora dos 5 minutos, do tempo gráfico menor. Então eu tenho aqui o que? O dólar com tendência de alta, tá? No micro movimento, tá certo? Micro movimento com tendência de alta. O dólar no macro movimento com tendência de baixa, tá? E numa região de oferta do macro movimento e região de oferta do micro movimento também. Tá certo? Qual que seria as melhores oportunidades aqui? Tá? A gente gostaria muito, eu gostaria que o dólar viesse buscar essa região aqui, tá? Então seria um ponto que iria bater aqui, né, e ser jogado aqui para baixo nessa região. Ia buscar liquidez nessa região para depois fazer o movimento reverso, tá certo? Aqui seria a oportunidade, porque aqui eu tenho no macro movimento, essa caixa é do macro movimento, caixa vendedora, inclusive essa região também é uma região de oferta. Então aqui existe muita força compradora nessa região do dólar, tá? Agora, se ele vir nessa região, eu tenho aqui uma caixa compradora do micro movimento. E o dólar está numa tendência de alta e já passou dos 50%. Então aqui também teria uma oportunidade de compra boa também. Não descartaria essa oportunidade, que seria uma oportunidade de compra muito boa nessa região do dólar para continuar a movimentação. Já que ele está numa movimentação de alta, né, ele fez a pernada de alta, ele pode vir aqui para pegar a liquidez dessa região e tentar romper o topo e dar continuidade na movimentação de alta dele, tá certo? Show de bola? Espero que vocês tenham gostado desse estudo de mercado. Lembrando que amanhã, galera, eu vou estar começando mais cedo aí a sala. Às 8h30 eu estarei entrando na sala às 8h30 para estar passando esse estudo aqui e fazendo aí uma análise do mercado no modo geral, né, na parte da manhã. Então, toda aquela análise de mercado, esse estudo, ver notícia, tudo a gente vai fazer às 8h30 da manhã. A partir das 8h30 da manhã, então eu estarei na sala ao vivo, não estarei no YouTube. O YouTube só vai começar depois das 9 horas da manhã, tá? Então a sala ao vivo começará amanhã às 8h30 da manhã. Já vou abrir a sala ao vivo, tá certo? Show de bola? Então tá bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já se inscreve no canal, liga as notificações, porrada no like. Lembrando que a sala ao vivo está em promoção. Dá um clique aqui embaixo nesse link, pega seu código, tá? Sala Show é o código para você acessar a sala e ter desconto. Eu dei um desconto lá na sala de R$100. R$100 de desconto para todo mundo que quer participar da sala. Então clica no link, pega o seu código do cupom e vem com a gente, beleza? Um beijo no coração, um grande abraço e Deus abençoe a sua semana. Valeu!